Quantos estão sobremaneiras alegres com Jesus Cristo e com a salvação? Digam glória a Deus. Peço-vos permissão esta noite para exaltar o nome de Jesus Cristo, obedecendo a direção do Espírito Santo. No que tange respeito ao tema deste encontro de jovens, nós pedimos permissão para não falar hoje à noite neste tema, porque Deus dirigiu-nos outra palavra para trazer-vos esta noite, aonde os crentes em Jesus estão aqui para prestar um culto de louvor e estão fazendo isso com muita dinâmica e muita impetuosidade no espírito e muito carinho fraternal para com Jesus. Quero agradecer ao pastor Silvestre pelo convite, a toda a igreja local, à igreja hospedeira, ao ministério e a todos os irmãos. Louvo a Deus pela presença de muitos companheiros e muitos pastores, amigos nossos. Quero trazer a lume aqui a presença do pastor Ferreira, do irmão Munhoz e do pastor Miguel, do pastor Moisés e tantos outros companheiros, do qual desfrutamos com ele uma boa afinidade no Espírito Santo. Agradeço a Deus pela presença marcante da banda da Assembleia de Deus na Penha, estes jovens que têm sido uma bênção nas mãos de Deus, e pela vida do Levi, que tem sido um instrumento devotado ao Senhor para o serviço da sua seara. Glória ao nome de Jesus Cristo. Quero chamar a atenção dos irmãos para a leitura bíblica agora, porque uma pregação sem texto é um pretexto. Então vamos ler agora a palavra de Deus na epístola do apóstolo São Paulo aos crentes de Éfeso. Não foi aos efésios não, foi aos crentes que estavam em Éfeso. Então vamos ler agora a palavra de Deus no capítulo 5 e o versículo de número 18. É um texto muito familiar, muito conhecido da maioria dos irmãos. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Leamos agora a santa e preciosa palavra de Deus. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos? Vamos. 1, 2, 3 já. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do... Vamos citar apenas esta última sentença, mas enchei-vos do Espírito, todos juntos. Mas enchei-vos do... Outra vez. Mas... Essa será a última vez. Vamos falar mais alto e mais uníssonos. Vamos. Mas enchei-vos. Antes que eu vos pregue esta palavra, eu gostaria de saber quantos estão interessados a serem cheios do Espírito. Porque às vezes eu trago um tema que alguém não tem interesse. Quantos estão interessados a serem cheios do Espírito Santo? Levante a mão direita. Glória a Deus. Então é da vontade de Deus, porque é da vontade também da igreja. E o testemunho de dois é verdadeiro. Meus irmãos, esta noite nós vamos pregar sobre como permanecer cheio do Espírito Santo. Como permanecer cheio do Espírito Santo. Deve ser uma das perguntas que o crente fiel deve fazer para Deus. Como permanecer, ou que fazer para permanecer cheio do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, todos nós conhecemos, estamos avisados e sobreavisados de que algo repentino, inédito e marcante está para acontecer na terra. Nós estamos vivendo o século das conquistas, das corridas em todos os ângulos da vida. Paulo ensinando-nos sobre competição. Ele disse na carta aos Coríntios
que todos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. E ele disse: de maneira que correis até que alcanceis. Pois bem, nós estamos esta noite aqui firmado em alcançarmos o alvo desejado. Não nos levantaremos desta reunião antes de atingirmos os objetivos básicos desta confraternização. O alvo tem que ser alcançado. Alguém tem que pagar o preço. Alguém tem que se esforçar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força, e se faz força para entrar no seu reino. Temos um alvo a alcançar esta noite, e o alvo que nós queremos alcançar, e a recompensa que Deus nos dará esta noite, é tornar esta reunião de crentes cheia do seu glorioso Espírito. Meus queridos irmãos, se corre nesta vida em torno e em busca de tantas coisas, de vanglórias pessoais, de dotes, de fama, quiçá, de tantas outras coisas na vida. É um século de corrida, de desenvoltura. Tem mais quem corre mais, sabe mais quem busca mais. É um século de competições. A igreja não pode ficar à margem dessas coisas. Ela tem um objetivo a alcançar, tem um alvo a alcançar. Ela precisa também correr até alcançar o alvo desejado por Deus. Mas como permanecer cheio do Espírito Santo? Vocês sabem por que eu estou pregando bem tranquilo esta noite? Porque eu tenho certeza, como esse programa está na minha mão, que eu não vou me retirar daqui sem ver o Espírito de Deus cair aqui nesse ginásio de esporte. Não vou me retirar daqui. E os senhores vão ser testemunha do que Deus vai fazer hoje aqui. Se Deus não fizer, eu sou mentiroso. Pois bem, eu poderia citar esta noite alguns personagens no conteúdo biográfico e exegético da Bíblia, de alguns personagens, pelo menos 12 homens da Bíblia, que foram cheios do Espírito Santo, cujas vidas devem ser imitadas por nós. Eu lhes faço uma pergunta e você me responde no secreto do seu coração. Por que não adianta ter fama, ou ter dinheiro, ou ter cultura, ou ser dali, daqui, dacolá, se não for cheio do Espírito Santo? Não adianta empreendimentos caríssimos se não for cheio do Espírito Santo. Não adianta congressos, somas volumosas de dinheiro, convidado daqui e dali, se não formos para recebermos as bênçãos e o impacto de Deus na nossa vida. Tudo é em vão, tudo é de balde. O que nos interessa esta noite aqui não é apenas rever companheiro. O que nos interessa aqui é manter o termômetro da nossa fé em contato com Deus e com o Espírito Santo. Agora eu lhes faço a pergunta que vos objetivei há momentos passados. Por que é que todo crente cheio do Espírito Santo é admirado? Não responda alto não. E diga para Deus: Deus, eu tenho vergonha de mim porque eu não sou cheio do Espírito Santo. Diga isto para Deus. Se acanhe desta vida que você vive, monótona, fria, estéril, vazia, cheia de tristeza. Por que é que todo crente cheio do Espírito Santo é admirado? Por que é que toda pessoa gosta da companhia de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Por quê? Por que é que toda pessoa cristã gosta de orar perto de uma pessoa cheia do Espírito Santo e fica dizendo assim: irmão, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, gosta de estar perto dele, gosta de ouvir ele cantar, ele falar, ele orar, ele andar, ele viver, ele sorrir. Tudo de uma pessoa cheia do Espírito Santo é momentos para admirarmos. É pergunta que eu estou fazendo, vocês inculquem isso na cabeça. Por que é que ninguém gosta de estar perto de um crente zanzinga,
de um crente vazio, de um crente morno, de um crente frio. Por quê? De um crente murmurador. Sai daí, ninguém gosta de estar perto desse tipo de gente. Mas todos gostam de estar perto, seja ele feio, bonito, sábio ou ignorante, branco ou preto. Mas se for cheio do Espírito Santo, ele é admirado. Vou citar esta noite 12 homens na Bíblia cujas vidas foram tomadas, foram possuídas pelo Espírito de Deus. O que me faz vergonha muitas vezes olhar a biografia desses homens que foram cheios do Espírito Santo, de Jesus que era cheio do Espírito Santo, e você não é. Você não sente-se acanhado esta noite. Você tem tudo, e tem cultura, e tem tudo, mas está vazio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abre teu coração e pede a Deus que Ele te toque esta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 aleluia. Quem está sentindo a glória de Deus começando a cair aqui, levante a mão, faça assim com as mãos, toda a igreja, louve a Deus assim, assim. Faça gesto, é isso que Deus quer. Gesticule para Deus, diga a Deus, eu estou aqui agora, meu coração está aberto, de par em par, entra no meu espírito, faz uma obra grande agora em minha vida. A gente se engana com a cor da chita. E como homens que somos levados por aparências. Somos levados por cabedais, por teorias. Somos propícios a fazer inversão de valores. Temos e não sabemos o que temos. Possuímos e não valorizamos o que possuímos. Mas nos envaidecemos com a grandiosidade impetuosa e volumosa de vultos. Deus não se deixa levar pela aparência do homem. Se eu desaparecesse daqui agora, escute isso, senhoras e senhores, e Jesus ficasse aqui em pessoa, literal, parece que eu estava vendo o dedo de Jesus apontando assim, dizendo: eu preciso de um vaso esta noite para encher do meu espírito. Porque Deus não tem compromisso diretamente comigo, mas com a sua palavra. Ele vela para cumprir sua palavra. As bênçãos de Deus são condicionais. Se quiserdes, se ouvirdes, se atentardes, se andardes na luz, se andardes como ele andou. Refiro-me nesta apologética bíblica a um homem do Velho Testamento cuja vida deve ser imitada por nós. Falo de Moisés. Refiro ao grande legislador de Israel, ao homem de 3 estágios na vida. O homem mais falado na Bíblia foi Moisés. Há mais de 1380 referências ao seu nome. Um tipo de Cristo. Pois bem, meus irmãos, Moisés, cuja vida deve ser paradigma para nós, era um homem tão possuído pelo Espírito Santo, tão cheio do Espírito Santo,
que a Bíblia diz que era tirado do seu espírito e repartido com os 70. Moisés era aquele pastor. Feliz é a igreja que tem pastor espiritual cheio do Espírito Santo, porque é duro tolerar um homem sanzinga, anos e anos. É duro tolerar um indivíduo vazio, anos e anos, e tem que tolerar, mas é duro. Feliz é a igreja que tem pastores da estirpe de Moisés, cheio do Espírito Santo. Vou afundar no estudo biográfico de Moisés. Moisés ouviu o conselho de Jetro, seu sogro, e para os destinos daquele povo até as bordas de Canaã, Moisés convidara 70 homens anciãos do povo para ajudar-lhes na condução daquele povo. E parece-me que eu estou vendo Moisés na porta da tenda da congregação, de braços cruzados, olhando para aquele ancião de Israel, cada um com seu problema, cada um com seu desejo latente de algo, cada um desejando algo que eles não tinham, mas Moisés tinha, mas eles não tinham. Há coisas que você tem e o outro não tem. Às vezes o outro tem cultura, você não tem. Às vezes o outro tem um bom emprego, você não tem. Mas uma coisa você tem e o outro talvez não tenha. Você não tem fama, não tem cultura, mas você tem o poder do Espírito Santo com você, e como crente isso lhe satisfaz. E cada um vinha com seu problema. Eram os conselheiros, eram os anciãos. Mas que adianta ser conselheiro se ancião vazio? A obra de Deus não é feita por teorias. A obra de Deus não é feita por metodização apenas burocrática. A obra de Deus é feita pelo Espírito. Tem que colocar o Espírito na obra, derramar a alma na obra. A obra de Deus não é feita com cálculos matemáticos, não é feita com regra de 3 simples ou composta, com teorema de Pitágoras ou de Pitô. A obra de Deus é feita com o Espírito, no poder do Espírito, na direção do Espírito, no controle do Espírito, na vontade do Espírito, na pessoa do Espírito, na vocação do Espírito, na fé do Espírito, no temor do Espírito, na obra do Espírito, no aconselho do Espírito, na orientação do Espírito, na oração do Espírito. Hoje aqui só vai sair na carne quem quiser, mas hoje aqui é Espírito, Espírito, Espírito. Eu estou tranquilo. Eu nunca tive tanta segurança, porque não existe uma coisa pior para quem prega. Ele pregar e Deus não honrar o que ele prega. É triste. E no dia que isso começar a me acontecer, eu vou fazer outra coisa. Eu tenho outra coisa para fazer. Os anciãos chegavam, ouça a palavra, a fé vem pelo ouvir. Eu quero que você ouça para a reflexão, depois eu deixo você ficar emotivo até o final. Moisés ficava e aquele povo chegava, cada um com o seu problema, era ancião, conselheiro do povo, mas estavam cada um com uma necessidade maior do que outro, cada um desejava mais do que outro, alguma coisa sobrenatural deveria acontecer ali. Faltava ali o melhor, faltava-lhes o poder do Espírito. E a Bíblia nos afirma que era tirado do espírito de Moisés e era dado aos anciãos. E a Bíblia diz também que quando eles tiravam do espírito de Moisés, a Bíblia diz que eles saíam no meio do arraial profetizando. Eu vou tirar aqui este microfone, eu sei que o cabo dele é bem pequenininho, mas eu quero ficar mais à vontade. Não dá para pregar parado. Eu faço força para parar, mas não tem jeito. Vai operar, minha irmã, pode ficar tranquila. Vai operar.
Pois bem, eu estou limitado hoje. Hoje colocaram um cabresto aqui em mim e eu não posso andar. Eu vou ficar só aqui mesmo. Tá bom, isso é uma prova. Então os anciãos chegavam para Moisés e tiravam ali do seu espírito. E quando tirava do espírito que estava em Moisés, eles saíam profetizando no arraial, e cada um com a sua necessidade. Eu não sei, mas talvez tinha ancião ali que estava tão vazio de Deus como você hoje está aqui, que tinha que receber meio quilo do espírito de uma vez, senão não se alegrava. Tem gente na igreja, irmão, se não chover curisco, ele não dá glória a Deus. Tem pessoa na igreja que tem um sono terrível. Esta noite Lázaro vai sair da sepultura. E era tirado do espírito, e havia um homem chamado Josué, filho de Num, da tribo de Efraim, que assistia aquele movimento. Era um crente como você, mas não tinha abraçado essa fé pentecostal que você abraçou. Moisés estava ali cheio do espírito, os anciãos alegre, o povo profetizando. Moisés alegre, porque todo pastor espiritual gosta de ver a sua igreja alegre. Um pastor espiritual, ele descansa quando vê a igreja profetizando, quando vê a igreja falando em línguas estranhas, quando vê o povo interpretando, quando vê o povo cantando hino espiritual. Ele se alegra e diz: Senhor, eu preguei um dia desse em uma igreja que tinha muitos problemas, e em 10 minutos Deus resolveu tudo. E o pastor levantou e disse: olha, irmão, eu apliquei teologia pastoral aqui 10 anos e não resolveu os problemas da igreja. Deus resolveu agora em 10 minutos. Deus é assim. E Josué estava olhando, como você está olhando para mim. Josué estava olhando ali, e o povo estava profetizando, e cada um pulando, eu sei lá, e gritando, e profetizando, e Moisés estava alegre, mas Josué não. Tem gente na igreja que se alegra, outros não. Existe um espírito na igreja chamado ciúme. Tem pessoas que só é alegre quando ele prega, ou quando ele canta. Se o outro cantar, se o outro pregar, ele fica triste. Eu não creio nesse tipo de salvação, não. Salvação se alegra quando o outro se alegra, chora quando o outro chora. Porque aí existe uma competição chamada infantilidade. Tem pessoas pregando para receber aplauso. Eu vou pregar aqui para pregar mais do que aquele. Quem foi que pregou melhor, aquele ou aquele outro? Isso é meninice. Quem usa o homem é Deus. Josué estava olhando aquele movimento, admirado, boca aberta. Moisés alegre, os anciãos profetizando, e Josué observando. Tem crente que vem para o templo só observar. Tem uns que é robô. Quando o outro dá glória, ele dá também. Se o outro fala língua, ele fala também. É autômata, é artificial, é mecânico. É como uma máquina. Se aperta o botão, ela acende uma luz. Aperta a outra. Está errado, irmão. Você tem que se alegrar no espírito. Você deve conhecer você mesmo. O que é que você tem na alma hoje? Você tem fogo de Deus. Traga!
O Senhor Jesus vai batizar tanta gente no Espírito Santo esta noite. Eu estou falando sobre o Espírito Santo. Alguma coisa vai acontecer grande aqui. Vocês vão ver este povo aqui daqui a pouco pulando aqui, chorando, falando línguas estranhas. Vocês vão ver isto aqui acontecer. A Bíblia é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Moisés estava lá observando e Josué também observando. E daqui a pouco Josué ficou inquieto com aquele escrito. Todos profetizavam. Josué ficou inquieto com aquilo. Chegou por trás, tocou em Moisés. Moisés, manda esse povo parar, Moisés. Já chega, Moisés. Este povo está importunando, Moisés. Moisés olhou para ele e disse: tens tu ciúme por mim? Tomara Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta e que Deus lhe desse o seu espírito. Como permanecer cheio do Espírito Santo? Primeiro, através de uma vida de oração. Segundo, oração individual do crente. Terceiro, oração coletiva da igreja. Quarto, oração dos intercessores, dos homens que foram levantados por Deus. Quem dos senhores não admiram a vida de Sansão, o auge da sua vida no seu ministério? A Bíblia diz várias vezes, fazendo alusão à vida de Sansão, a respeito do Espírito. Diz assim: o Espírito veio sobre Sansão, o Espírito entrou em Sansão, o Espírito se apoderou de Sansão, o Espírito levou Sansão, o Espírito entrou em Sansão e veio através do Espírito. Agora tinha uma coisa: quando o Espírito vinha em Sansão, sai da frente. Assim é um crente cheio do Espírito Santo. Ninguém segura um crente cheio do Espírito Santo. O inferno treme. Aleluia. Quem vai fazer a obra de Deus com galhardia nesta hora derradeira da igreja não é o meu diploma de teologia, é o homem cheio do Espírito Santo. Quem vai curar enfermo não é o curso que eu fiz. Quem vai expulsar demônio não é o seminário que eu cursei. É uma vida cheia do Espírito Santo. Toda a igreja diga comigo: Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Deus. Estou ouvindo vozes de 50 pessoas só. Senhor Deus, esta noite eu marquei um encontro contigo. Não sairei daqui antes que tu venhas sobre minha vida e transforme-me em uma pessoa cheia, 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 cheia. Quando o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, não adianta amarrar com cordas novas, com vigas frescas, porque ele partia tudo aquilo. Havia momentos na vida de Sansão que o Espírito entrava e impelia-o ao campo. E quando ele chegava no campo, leão vinha, era besteira, irmão, porque ele pegava o leão e rachava no meio. Este medo de dormir no escuro que você tem, esta bolsa cheia de comprimido que você tem, este medo incurável que você tem de andar sozinho, isto é demônio. Demônio não sai com comprimido, nem com psicólogo. Demônio é um espírito, ele só sai com jejum e oração. Ele só teme um crente cheio do Espírito. Um leão para Sansão não era nada, ele pegava na barba e puxava e abria o meio. Os filisteus oprimiram Israel uma certa feita e o povo do Oriente. Sansão foi ao campo, o Espírito impelia-o para o campo. E quando ele chegou no campo, o Espírito de Deus disse:
pega estas raposas e amarra cauda com cauda e mete fogo nela para incendiar a seara dos filisteus. Foi isso que Sansão fez. E a Bíblia diz que pelo Espírito ele pegou 300 raposas. Mil homens veio ao encontro de Sansão. O Espírito do Senhor revestiu Sansão, e a arma que ele tinha foi aquela que Deus mostrou. Era uma queixada de jumento fresco, e ele pegou a queixada de jumento e saiu a peleja. E a Bíblia diz que ele matou 1000 homens com a queixada de jumento. Era Sansão? Não, era o Espírito do Senhor em Sansão. Para que não falar de Davi também? Mas olhe só, Sansão era admiradíssimo, até enquanto o Espírito estava nele. Quando o Espírito saiu de Sansão, ele foi servir de palhaço dos incrédulos. Todo crente vazio não passa de palhaço dos pecadores. Pecador zomba dele, diz o que quer. Os demônios chegam na cara dele e dizem: tu tem poder nada para me expulsar daqui? Me expulsa daqui, me expulsa. Ele não pode mesmo, não tem nada, não tem vida consagrada. Ser crente como fulano, eu também sou palhaço dos incrédulos. Mas eu duvido que um crente cheio do Espírito Santo, o inferno se curva, os demônios se curvam, a sociedade se curva. Levante a mão direita comigo. Diga: Deus Pai, enche-me do Espírito Santo agora. 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 Tura calabachanda rabacandala. Tura xanda rabacandala bachandarai. Ura calabachanda rabacalabachandarai. Receba o poder do Espírito de Deus agora. Abra o coração e receba o explosivo do céu na sua vida agora. Torne-se um crente vitorioso, como foi Moisés. Olhe para cá, daqui a pouco eu deixo você à vontade. Olhe para cá, eu quero pregar mais um pouquinho mais. Olhe para cá. No dia que o Espírito do Senhor saiu de Sansão, foi uma derrota total. Agora, escute só. O Espírito do Senhor é tão sensível que às vezes ele sai de uma pessoa sem que a pessoa perceba. Irmão, como tem crente em nossa igreja, irmão, que o Espírito do Senhor já saiu dele há muitos anos. Ó Deus, devolve esta noite. Aleluia. Foi naquela hora caótica do ministério de Sansão, quando a Bíblia menciona na sua página sagrada, no livro de Juízes, que os filisteus vieram outra vez contra Sansão. Sansão olhou para Deus e disse: Senhor, apenas esta vez mais. A mesma Bíblia responde: e não se lembrava Sansão que o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele. Ó Deus, não retires de nós o teu Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia menciona uma parábola de uma certa mulher nos evangelhos que perdeu aquilo que era mais significativo para ela. A parábola da dracma. Todos sabem essa história. Aquela moeda poderia não ter valor para segundos e terceiros, mas para aquela mulher representava tudo na sua vida. Assim é a salvação que nós recebemos de Deus. Ela pode não ter valor para os seus parentes,
Algumas pessoas que estão aqui já foram expulsos de casa por amor a Deus. A salvação que você recebeu de Deus pode não ter valor para segundos e terceiros, mas para você que recebeu tem. É uma pérola de grande valor. Mas a Bíblia diz, refiro-me à mulher da dracma, que um dia ela veio a perder aquela moeda. E a Bíblia menciona até o local aonde ela perdeu a moeda. Diz a Bíblia que ela perdeu a moeda dentro de casa. Um crente pode estar perdido dentro da igreja. Não é, pastor Raimundo? Eu já li e já presenciei casos de obreiros que não eram salvos. Eu fiz um apelo para a salvação de crentes e fiquei de boca aberta quando 2 presbíteros veio à frente dizendo: pastor Falcão, eu nunca fui salvo. Porque quem é salvo sente o rio de Deus na alma correr. Aleluia. A mulher da lição de hoje perder a moeda. Mas quando ela perdeu, ela sentiu falta. Escute, irmãos e irmãs, você não está sentindo falta de nada hoje aqui? Não está sentindo? Seja realista. Você não está sentindo falta de algo hoje aqui grande? Diga: Deus, eu estou sentindo, Senhor. Oh Deus, eu estou sentindo falta de alguma coisa hoje aqui. Então procure esta coisa que você precisa. Quem vai procurar é você. Porque quem busca acha, e quem bate a porta se abre. A mulher perdeu a dracma, sentiu falta. A primeira coisa que ela fez foi tomar as devidas providências, buscar com diligência a dracma. Fazendo o quê? Primeiro, ela acendeu uma candeia. Segundo, ela colocou uma vassoura na mão. Candeia e vassoura. Há muitas pessoas que estão só olhando o lixo que está no coração do outro, mas não vê o lixo que está no seu coração. Deus passa a vassoura do Espírito Santo esta noite aqui. Aleluia, 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 aleluia. Deus quer fazer uma limpeza hoje aqui dentro. Aquela mulher perdeu a dracma, colocou a vassoura na mão, o candeeiro na outra e saiu procurando onde estava a dracma. Ali, aqui, acolá, debaixo da cadeira, eu sei lá, debaixo da penteadeira, debaixo da cama, da mesa, eu não sei. A Bíblia não diz o local aonde ela encontrou, mas diz que ela encontrou. E quando ela encontrou a dracma, ela não ficou triste, ela não ficou cabisbaixa. Ela saiu para o lado de fora, pulando e gritando e dizendo: olha, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Todo crente que recebe renovação espiritual na sua vida se alegra na presença de Deus. Todo crente que recebe a restauração do poder da sua vida se transforma no poder de Deus. E hoje eu quero me alegrar com você aqui, porque muita gente vai encontrar a dracma perdida. Hoje é dia de encontrar a dracma perdida. Não se preocupem, vou dar 15 minutos para Deus fazer uma grande obra aqui. 15 minutos, marca no relógio, pode marcar. Se Ele não fizer, eu nunca mais vou pregar o Evangelho. Hoje é, pode marcar no relógio, hoje é dia. Deus me disse: pregue a minha palavra sobre o meu espírito, que eu vou fazer uma grande obra no meio da minha igreja. Aleluia. Quem está sentindo o poder de Deus na sua vida?
Quem está sentindo o poder de Deus na sua vida? Davi era tão cheio do Espírito Santo. Davi nunca foi uma guerra sem primeiro consultar a Deus. Tudo que Davi ia fazer, ele orava primeiro a Deus. Era um homem de direção de Deus na vida. Saul começou bem, terminou mal. Salomão começou bem, terminou mal. Davi começou bem, acidentou-se no meio, deu a volta por cima e terminou bem. Irmãos obreiros, como vamos terminar? Até aqui Deus tem nos ajudado, mas como vamos terminar? Devemos nos preocupar com isto. Ensina-nos a contar os nossos dias. Oh, aleluia. Estou vendo uma cachoeira do Espírito Santo caída aqui. Lembra-me uma vez, a Bíblia menciona este relato sagrado a respeito de Davi. Um homem espiritual só valoriza, só tem para ele valor significativo as coisas espirituais. Assim era Davi. Quando Davi chegou em Jerusalém de Hebrom e assumiu o comando do rei, a primeira coisa que Davi fez foi olhar para o templo destruído. A arca não estava ali. A primeira providência de Davi foi trazer a arca do Senhor para Jerusalém. A arca era o símbolo da presença literal de Jeová. E a Bíblia diz que a arca estava na casa de um homem giteu chamado Obed-edom. E Deus estava abençoando Obed-edom. Ficou 3 meses lá. Davi convocou alguns músicos, alguns companheiros, e foi na casa de Obed-edom, tirou a arca, colocou em cima de carro de bois novos. E a Bíblia diz que a arca vinha em cima do carro de boi. E quando os carros tombaram, Uzá segurou e Deus matou o homem ali. Davi olhou para Deus e disse: Senhor, pequei grandemente contra ti. Davi era uma pessoa que assumia o seu erro sozinho. O homem tem que ser homem até para pecar, e não ficar atribuindo a fulano, a cicrano. Foi fulano o culpado. Não, foi você, foi a concupiscência. Assume a sua responsabilidade. Seja senhor dos seus atos. Davi assumiu a responsabilidade e a culpa e disse: pequei grandemente contra Deus. E na hora que Davi confessou a Deus, Deus olhou para baixo e disse: Davi, eu habito no meio dos louvores do meu povo. Convoca os cantores de Asaf e convoca Jedutum para maestrar o cântico perante mim. Davi convocou os cantores de Asaf, veio o grande coral, os filhos de Levi. Jedutum começou a maestrar e o coral começou a cantar e a cantar e a cantar. Tiraram a arca de cima do carro, colocaram a arca no ombro de 4 sacerdotes levitas, e a arca vinha, ela vinha a arca. Davi olhou para trás, e quando ele viu que a arca vinha e Deus se alegrava, ele se desgovernou e começou a dançar, começou a bailar, começou a saltar em frente à arca de Deus. E tinha uma mulher lá na janela do palácio. Ela olhou para baixo e viu, e a Bíblia diz que ela desprezou a Davi no seu coração. Desprezou a Davi e olhou para Davi e disse: o rei não tem pejo. Pejo quer dizer compostura, decência. Não tem ética. Para que isso? Para que dançar na presença de Deus como um vilão? E Davi, vestido de um uniforme de linho, de um efóide branco, saltando, pulando, dando glória a Jeová. A arca vinha, e Davi olhou para cima e disse: olha, Deus rejeitou teu pai e escolheu a mim, rei no seu lugar, e na sua presença eu estou me alegrando, porque na presença do Senhor a abundância existe de alegrias. Davi ia muito bem, foi próspero no seu reinado.
Só não edificou templo por um derramamento de sangue. Foi uma bênção, foi paradigma de tantos outros. Mas quando Davi pecou, 2 pecados, um homicídio culposo e um adultério, não culpou ninguém. Quando o homem peca e traz sua consciência, ele nunca mais é o mesmo homem, a não ser que confesse seu pecado e deixe. Davi pecou, e parece que eu estou vendo Davi agora no palácio real, na câmara secreta do palácio, com o rosto em terra, e dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que era mal aos teus olhos. Purifica-me com isope e ficarei puro, lava-me e ficarei mais salvo do que a neve. 2 coisas eu vou te pedir, Deus, agora. Eu não te peço mais o reinado de Israel, não te peço mais a coroa de rei. 2 coisas eu te peço: devolve-me a alegria da tua salvação. 2ª coisa eu te peço: não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Shurabakandalabashandarai. Shurabakandalabashandarabakai. Aleluia. Aleluia. Quero fazer uma oração agora por todos aqueles que precisam dessas 2 coisas.